Programa Dois Tons de Chico. Apoio Café Altan. Conheça a linha Altan Multi, com 7 blends em cápsulas compatíveis com adulto e gosto. Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais um programa Dois Tons de Chico. Eu sou o Chico Ferreira, jornalista. Eu sou o Chico Lorota, o piadista. Vou falar um trem, seu Chico, não é por nada não. Mas hoje nós encontramos a botina que carce no nosso pé. Por quê? Hoje o trem vai zangar. Ah, é, Chico? Apresenta o convidado. Vamos apresentar então o nosso convidado. Ele é o comandante do CPI-3 da Polícia Militar, Coronel Rodrigo Quintino. Muito bem-vindo ao nosso programa, Coronel. Ô, Chico, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui e conversar com vocês. Vamos falar sobre segurança pública, né? E o CPI-3, só para você ter uma noção da nossa conversa, é o Comando de Policiamento do Interior da Região 3. São 93 municípios afeitos a essa região. E é sobre essa região, sobre segurança pública, tudo que diz respeito à Polícia Militar, que nós vamos conversar hoje. Mas, para manter a tradição, vamos começar com um bom causo. E o Chico Lorota deve ter boas histórias aí de polícia e ladrão. Eu tenho uma que já vai engatar então uma pergunta, porque lá no quartel, que é assim que eu sei falar, não sei falar CPI, pelotão, batalhão, esses treinos não sei pronunciar. Falou tudo já? Não, mas não sei falar, não sei como é que tiver de trem, não. É que uma vez, eu não sei se é verdade, coronel, mas o que aconteceu? Diz que um soldado parou um sargento no pátio para pronunciar um prazo, ele falou assim: sargento, fazer uma pergunta. Sargento, sabe, grosso, igual papel de boia-prego, né? Falei: fala, rapaz. Falou: então, sargento, jacaré voa. Você tá louco da cabeça? Fazer uma pergunta cretina dessa, debaixo de um sol quente, parar eu com um monte de coisa para fazer, você perguntar para mim se jacaré voa. Quem falou para você que jacaré voa? Falou: o coronel. Falou: não, voa, mas voa baixo. Não voa alto, assim. Voa assim 1 metro, 1,5 metro. A pergunta que eu faço é a seguinte: se o coronel falar que jacaré voa, voa, coronel? Voa, esse voa. E voa bonito, né? Diz que na polícia, quem manda é cabo, capitão e coronel. É mesmo? Só que eu tenho lá em casa uma situação um pouco diferente. Minha mulher é uma cabo com prerrogativa de general. Então quem manda é ela. E já não querendo fazer uma maldade na pergunta, com todo respeito aos nossos cabos espalhados no Brasil inteiro, que hoje é assim, né? Tem que falar as coisas, tem que falar, ó, com todo respeito, porque senão azeda. Coronel, o cabo é um soldado, entre aspas? Porque, você já viu? Não. Fica o cabo. Chico. É ou não é? É quase isso. Olha lá, quase isso. Ô, coronel, vamos começar falando então sobre o desafio de comandar essa região de 93 municípios, contextualizando, né? A gente fala CPI-3, Ribeirão Preto, né? Mas como é dividido o estado de São Paulo e nessa hierarquia de divisão, como é que está a região de Ribeirão Preto? De uma forma geral, a Polícia Militar ela segue a mesma divisão que o estado tem para as suas regiões administrativas. Então, territorialmente falando, né, a Polícia Militar ela se divide em comando de policiamento da capital e os comandos de policiamento do interior. Que são quantos? São cerca de 10 comandos de policiamento no interior, mais os comandos que são da capital e região metropolitana. E o nosso é o CPI-3, que pega toda a região de Ribeirão Preto, Franca, Sertãozinho, Barretos, Araraquara, São Carlos. É uma porção importante do estado. É o maior comando de policiamento do interior? Não é o maior, mas... Qual é o maior hoje? Um dos maiores. Eu acredito que o maior hoje seja Sorocaba,
Rio Preto também tem uma grande quantidade de municípios, mas todos giram em torno de 90 e poucos municípios. Esse ranking é em função do número de habitantes, número de municípios de cada comando? Exato, e para ter uma divisão equilibrada entre os comandos, né, em termos de territorialidade e de população atendida por esses comandos regionais. Mas assim, fazendo uma estimativa, o CPI 3 hoje, qual seria a nossa posição aí nesse ranking? Eu acredito que o terceiro maior comando do Estado, em termos de região, regionalmente. E esse ranking também implica em atenção do governo do Estado? Sim, sempre. Né? A gente não é a prioridade número 1. Não é isso, não é isso. Eu acho que essa divisão ela é mais uma divisão territorial para facilitar o entendimento, né? Mas tem lá um grau de importância. Tem sim. A polícia, ela passou por um processo de revitalização, né? de melhoria, assim, do entendimento da distribuição de policiamento. Isso aconteceu há uns 15, talvez 18 anos atrás, mais ou menos. Então foi feito todo um redesenho na Polícia Militar, onde observou-se várias questões, né? População, extensão territorial, número de atendimentos, demandas. Isso fez com que a polícia redesenhasse a sua distribuição territorial. Então hoje a distribuição territorial dentro da polícia ela é extremamente técnica. Ela segue as diretrizes que foram criadas e a cada 2 anos elas são aperfeiçoadas, de maneira que não haja interferência de comando ou, eventualmente, alguma interferência política. Então, toda a distribuição do policiamento ela é equilibrada, baseada especialmente na população e na demanda regional, e se tem algum fator de risco que envolve aquela região, como, por exemplo, presídios, indústrias importantes, que possam demandar, além do trivial, vamos dizer assim, a polícia naquela região. Então isso é estudado dentro do Estado-Maior da Polícia Militar e são gerados, o que a gente chama internamente, dos quadros particulares da organização. Então a gente pode falar em termos de preocupação do governo com determinadas regiões. Exato. E dá para a gente estabelecer essa relação, então, qual é o grau de preocupação do governo do Estado com o CPI 3? É alto, eu diria que é alto, né? Hoje o CPI 3 é uma região bastante significativa para o Estado, principalmente quando a gente olha para o agronegócio. Historicamente, a nossa região aqui de Ribeirão, Franca, Barretos, ela é uma região eminentemente ligada, especialmente à produção da cana-de-açúcar, né? Açúcar e álcool, a indústria energética limpa que tem tido, né, atualmente uma visão estratégica dentro do governo. Isso faz com que a polícia também ela siga esse grau de importância. Nós temos aqui na nossa região vários eventos que a polícia participa, que estão no calendário oficial da Polícia Militar, exemplo da Festa do Peão de Barretos, que acabou recentemente, né, e que anualmente ela se repete, e cada ano é uma festa que ganha mais importância no cenário até nacional. Então a Polícia Militar ela tem que estar atenta e participar desses movimentos da sociedade, né? A gente brinca internamente que antigamente a polícia ela trabalhava dentro do seu quadrado, né? Dentro dos intramuros, né? A gente fala, né? Dentro dos seus quartéis. Mas hoje, numa visão mais moderna, a Polícia Militar ela participa do cenário social e ela tem que participar e cada vez mais ativamente. Um dos programas mais importantes que foram desenvolvidos dentro da Polícia Militar foi o programa de policiamento comunitário, onde territorialmente, na menor célula que nós temos nos comandos regionais, que são as companhias, que são comandadas por capitães, uma das situações é que o capitão ele tem que conversar com a sociedade civil organizada na sua área, para exatamente poder entender quais são as necessidades e planejar melhor a atuação da polícia naquela região. E é verdade mesmo. Eu até ia perguntar para o senhor, eu tive a felicidade de participar do PROERD. Ele existe ainda, não? Existe. O PROERD é um dos maiores programas que a Polícia Militar aqui no estado de São Paulo
inclusive foi precursor do Brasil, esse PROERD, né? Várias polícias copiaram esse modelo, hoje é um programa nacional e a função desse programa é ter a polícia militar próximo ao jovem que está naquela idade escolar de formação, né? de construção do seu caráter, e a polícia militar ela participa desse processo fazendo o PROERD, que é um programa de prevenção ao uso de drogas. Hoje o tráfico de drogas é uma infeliz realidade, né, no nosso cenário nacional, e a polícia ela também tem essa sua colaboração social no sentido de trabalhar junto com os professores, professoras nas escolas, os diretores de escolas, no sentido de ensinar o aluno sobre o quão grave é tomar esse caminho das drogas. Na época era soldado Andréia, que virou sargento. Eu acho que ela até deve ter aposentado. Agora, eu queria dar um testemunho aqui, Chico, como as crianças recebiam a polícia nas escolas. Como é que era? Gente, era um trem igual a manicure de pobre, era sem base. Era um carinho, eles avançavam tudo, abraçavam, era bom demais, absurdo. E aí nós, né, artistas, jogador de futebol, um tanto de gente da cidade, nós ia lá para bater um papo com a criançada e falar das nossas experiências e tal. Eu achava até bonito, porque ela tinha a soldada Andréia, ela abria a porta para mim, aí ela abria o portão para mim, eu falava assim, viu, dona, não precisa dessas coisas, não. Ela falou, não, eu estou te escoltando, você não está entendendo. É escolta. Eu falei, então tá bom. Ô, coronel, um assunto que foi bem discutido aqui em Ribeirão Preto, na capital e em algumas outras cidades, foi a tentativa, um movimento de transformar guardas civis municipais em polícia. Qual a sua opinião sobre isso e a opinião da corporação? As guardas municipais, elas são uma realidade no Brasil, não há o que se dizer, né? Cada instituição dentro da sua competência constitucional, tanto é que acredito eu que grande parte dos municípios paulistas e até no Brasil como um todo possuem guardas municipais. Nós precisamos das guardas. Eu acredito muito na segurança pública feita de forma integrada. As instituições que constitucionalmente trabalham com segurança pública, e aqui a gente pode citar a própria Polícia Militar, Polícia Civil, as guardas municipais, os institutos de criminalística na parte de perícia, as polícias federais, né, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Sem uma sinergia, uma integração desses órgãos, hoje eu diria que é praticamente impossível fazer segurança pública. Mas, coronel, não é diferente o treinamento de um policial militar que porta um fuzil e uma pistola de um guarda civil que tem muito menos tempo de preparação? Ele é diferente, mas ele é compatível com a sua atribuição. Mas usar um fuzil não é muito pesado? Não, mas eles não usam. Não, senhor. O fuzil pesa quanto? Sei lá, quantos quilos pesa isso aí? Não. É leve? Não, é leve. Não, eu acredito que o treinamento em si, ele é compatível, né? O que a gente precisa talvez amadurecer no país, né, é exatamente estabelecer como é que é a interface dessa integração, né? E se cada instituição respeitar a sua atribuição, eu penso que o trabalho ele é bem tranquilo e a gente que eu digo, não a Polícia Militar, mas a sociedade precisa do trabalho de todos. Eu posso até fazer uma analogia, um paralelo talvez, né? O Corpo de Bombeiros aqui no estado de São Paulo, ele foi um dos precursores também no serviço de resgate à população, né? Aquelas ambulâncias vermelhas que a gente vê passando na rua, que atendem uma queda de motocicleta, um acidente veicular, ou quando uma pessoa passa mal dentro de casa. E depois do advento do resgate, o governo federal investiu muito forte no programa SAMU. Então, no começo, era uma dificuldade, o pessoal brigava pela vítima, era uma coisa... Tinha isso.
né, que dava uma confusão danada. Eu já presenciei ocorrência de quase o bombeiro e o enfermeiro do SAMU se estapearem ali. Não, eu que cheguei primeiro, né? Mas, assim, o que eu vejo nisso tudo, né, é um processo de amadurecimento. O pessoal ali, na hora, naquele calor, na emoção, todo mundo querendo fazer o melhor para a população, só que ainda não tinha bem definido essa competência. E hoje é uma coisa tranquila, porque a gente consegue, de fato, otimizar o atendimento e melhorar a condição de atendimento à população. E eu penso que a situação das guardas municipais, a polícia militar, a polícia penal, é uma questão de adaptação, porque eu costumo dizer que tem serviço para todo mundo. Então, Chico, nessa mesa tem um exemplo muito fácil. Como é que pode um jornalista de um calibre igual ao seu tá eu trabalhando aqui em 2 tons de Chico? Então, é uma mistura que com o tempo, às vezes acerta. Não é pesado. Não é, né? Vamos fazer um intervalinho, Chico? Bora. Já estamos de volta. Elo do Samba, um programa cheio de ritmo, alegria e grandes encontros da nossa música popular brasileira. Toda semana, Miguelzinho do Cavaco recebe um convidado especial para uma boa conversa recheada de música. Programa Elo do Samba, com Miguelzinho do Cavaco, todo sábado às 6:30 da noite. E aos domingos, à 1 da tarde, aqui na TH+ TV. Ô, senhor, você já ouviu falar em 7 pecados capitais? Mas pecado mesmo, você não conhecer as 7 maravilhas da Ultamute. É um melhor que o outro. Olha, tem café matinal, café expresso, intenso, chocolate, cappuccino, tem chá de limão. Que maravilha. Você pega aqui, ó, nessa maquininha da Dolce Gusto. Eu mesmo acabei de preparar agora um café com leite. Que maravilha. Ué, onde é que você encontra? Nos melhores pontos de venda ou na loja online da Ultam. Café Ultamute. É um pecado você não conhecer. O Brasil tem muitos ritmos, muitos jeitos de ser e de sentir. Na Nova Brasil, a gente escuta tudo isso. Dos sons que são novidade aos que marcam a memória. Do samba ao rock, com jornalismo de credibilidade, em shows, festivais, no rádio, em vídeo e no app. A gente celebra nossa identidade em todos os sotaques, porque a música brasileira é mais que trilha sonora, é expressão viva da brasilidade. Nova Brasil, mais que moderna, brasileira. Estamos de volta com 2 tons de Chico. Eu sou o Chico Ferreira, jornalista. Eu sou Chico Lorota, prosseando um prazo com o povo hoje. Conversando hoje com o Coronel Rodrigo Quintino, ele que é o comandante do CPI-3, Comando de Policiamento do Interior da Região 3 do Estado de São Paulo. O Chico volta com mais um caos pra gente. Não, e esse aí eu vou falar negócio, esse eu acho que azedou mesmo. Esse azedou numa cidade vizinha aqui, ó, vou contar um trem pra você. Toninho Canteiro e Zé Bajeca. O Zé Bajeca gostava de tomar umas 4h30. E nós moramos lá na Capivara Velha, não sei se o senhor conhece Capivara Velha, é um distrito de Barranco Seco. É petitinho demais. Não, vou falar um trem para você. E aí, o que aconteceu? Tinha o sargento lá, é o Leite, é um homem muito brabo. Pensa num sargento brabo, é o Sargento Leite. E aí teve uma festa junina no centro da cidade, lá uma quermesse, e o Zé Bajeca arrumou uma confusão lá, deu um quiprocó lá, e azedou, e na hora que nós apartemos, falou, vai para sua casa, Zé, vai para sua casa. Que as casinhas antigas, sabe que a calçada já tem a casa? Aí ele foi lá para dentro, caiu na orelha do Sargento Leite. A cidade inteira conhecia o homem. Aí esse homem foi lá, bateu na porta, vamos lá buscar o Zé. Aí bateu na porta lá, isso já eram umas 3h30, 4h. Aí o Zé falou, quem é? Aí ele falou assim, é o Leite. Falei, põe aí na porta que amanhã eu pego. Mas deu um problema, rapaz, deu um problema. Foi lá pro Chilindró. Não, acontecido, vocês não acreditam, né? Acontecido. Esse é acontecido. Você tem alguma pergunta pro coronel? Não, eu só queria, se o senhor puder rapidamente, assim, que isso fica na minha cabecinha, não consegue. Então nós tem batalhão, nós tem pelotão, nós tem um trem chamado companhia.
que a outra companhia responde pro batalhão que é pro... Ô, coronel. Não, se você puder explicar isso rapidão para nós. De uma forma geral, a gente tem o comando regional, que é comando de coronel. Que é o senhor. É o CPI-3, isso. O comando regional, ele pega alguns batalhões. Aqui na região de Ribeirão Preto, nós temos 8 batalhões. Cada batalhão pega uma fração menor. Barretos, Franca, Sertãozinho, Araraquara, São Carlos, Ribeirão. Ribeirão tem 2 batalhões. Então, aliás, 3 batalhões. Aí, tá vendo? Nem o senhor lembrava aí, ó. Tem até o BAEP, que é o batalhão especializado. Esse nós podemos evitar no momento. Deixa e cada batalhão tem as suas companhias, que são as subdivisões dos batalhões, comandadas por capitão. O batalhão é o comando de tenente-coronel, as companhias comando de capitão, e às vezes uma mesma companhia ela pega várias cidades. E nas cidades nós temos os pelotões, são comando de sargentos ou tenentes ou sargentos. Aí agora... Só que essa turma braba, hein? Agora melhorou um pouco, hein? Agora Clareou. melhorou um pouco, clareou um pouquinho. Então tá Entendi. Ô, coronel, quando a gente fala em polícia militar, a população pensa na segurança, na presença do policial militar para evitar que o carro dele seja roubado, para evitar que a casa dele seja invadida. Mas o comandante de uma região como a sua aqui tem muitas questões internas administrativas, né? Como é que é essa relação entre organizar administrativamente a polícia militar e atender esse anseio desesperado da população por segurança? Esse, penso, ser o maior desafio de um comandante. Você equilibrar essas duas coisas, né? A missão principal da Polícia Militar é o policiamento preventivo, ostensivo, fardado. Então, qual que é a ideia? É exatamente isso que a população ela quer ver no seu dia a dia, né? Ver a viatura na rua, patrulhando aquele local, aquela região. Só que todo mundo quer uma viatura se bobear na porta da sua casa. Só que isso é impossível, né? Nenhum serviço público ele é capaz de suprir plenamente todas as necessidades. Então, hoje a gente trabalha avaliando o que a gente chama internamente de hotspots. São as áreas de maior incidência criminal e elas mudam. Então, isso é um estudo que ele é feito diariamente. Por isso que a gente precisa desse suporte administrativo. Então, a turma da administração, ela trabalha no sentido de dar guarida ao serviço que é feito na rua. Tanto na parte, por exemplo, logística, né? Fardamento, botina, Chico. Não sério não pra você ver. Colete, armamento, treinamentos, reciclagens e também a parte do planejamento operacional, que ele é revisto. Muita gente não sabe disso, sua pergunta é bastante interessante nesse sentido. Uma das missões principais do comandante de companhia é estudar, junto com a comunidade local, semanalmente, o que a gente chama de reuniões de análise crítica, exatamente para entender como o crime está se comportando e para direcionar o policiamento preventivo para aquela área. Então, as viaturas, elas saem para fazer o policiamento, mas não saem de forma aleatória. Elas saem com planejamento e com a definição que é feita nessas reuniões. Essas reuniões são feitas em conjunto com os conselhos municipais de segurança, com a comunidade, com o bairro, obviamente com a incidência criminal daquela área, de forma a prevenir a incidência. E isso é controlado mensalmente pelo grande comando regional. Coronel, a nossa entrevista logicamente está sendo gravada, vai ser exibida um tempo depois, mas hoje qual é a zona mais quente do crime em Ribeirão Preto? Eu posso dizer que a nossa região ela é muito privilegiada, né? Nós temos policiais extremamente comprometidos, dedicados. E se a gente comparar a nossa região com outras regiões do estado, os nossos indicadores criminais eles são bastante positivos, em que pese nós temos problemas com furto, roubo, de uma forma geral, mas numa menor proporção do que outras regiões do estado. Uma grande preocupação nossa atual, e talvez seja um crime que a polícia ela não consegue prevenir diretamente, consegue prevenir sim, especialmente nas campanhas publicitárias, no PROERD, que a gente comentou ainda há pouco,
são os crimes ligados à violência contra a mulher e estupro. Esses crimes, eles têm crescido, a nossa avaliação, a gente não sabe se eles têm crescido de fato ou se as pessoas começaram a denunciar e a registrar, então a gente tem um aumento, né, relativo desses casos. Aqui em Ribeirão Preto? Em Ribeirão e região, e esses crimes, eles acontecem na sua maioria dentro das residências. Então nós não temos uma gerência direta na prevenção desse tipo de crime. Então a gente aproveita todas e quaisquer oportunidades para pedir para que as pessoas denunciem de fato, né? A pessoa que está sendo molestada, que está sendo agredida. E quando a gente fala agredida, não só fisicamente, mas verbalmente. Essa é uma grande preocupação do governo do Estado, do nosso secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, no sentido de que a polícia ela trabalhe também na proteção dessas pessoas que são mais vulneráveis, né? A proteção à mulher, ela é uma das prioridades. Esse pedido de socorro está ficando bastante conhecido, né? Da mulher que é vítima de agressão e liga para a polícia pedindo pizza, por exemplo, já é um código, né? Sim. Desculpa, eu queria interromper, já interrompendo. O senhor falou de colete, o senhor falou de um tanto de equipamento. Eu vou entrar num ponto aqui que eu nem devia, mas eu vou entrar. E vocês trabalham muito com toalha ou lenço de papel? Parece uma coisa muito engraçada. Mas às vezes eu vejo a polícia militar, com todo devido respeito, civil também, enxugando gelo, coronel. O senhor enxuga com toalha ou com outra coisa? Porque eu já vi depoimento de policial que põe o caboclo 6, 7 vezes, 3 vezes, mesmo crime, vai para cadeia, aí vai para tarde, não sei o que, audiência de custódia, aí o caboclo, policial fica lá fazendo relatório, aí o caboclo sai antes da polícia. É um negócio que nós temos que olhar também, ou não. O que o senhor usa? O senhor enxuga gelo ou o senhor vai para dentro mesmo? Chico, a gente hoje usa toalha, lenço e tudo o que for possível. De fato, esse é o grande, talvez o principal problema da segurança pública no país. A reincidência criminal ela é altíssima, então a gente observa aí números da ordem de 70% de reincidência criminal. O que significa dizer isso? Que o criminoso ele comete um crime, ele sai da cadeia, ou às vezes nem fica na cadeia, e ele se sente seguro a ponto de cometer esse crime novamente. Então isso é fato, isso acontece. Isso eu acho que é o que causa mais angústia no policial que trabalha na rua. Que ele prende o camarada 1, 2, 3, 4, 5 vezes e não consegue. Aí é o tal do enxugar gelo, e de fato é. Né? Então, um dos focos aqui na nossa região, não só na nossa região, mas o foco que a segurança pública do Estado de São Paulo tem tomado, por orientação do nosso governador Tarcísio, é atuar fortemente na reincidência criminal e na captura de pessoas procuradas. Porque a Polícia Militar começou a entender que se a gente agir junto mais duramente a essas pessoas, a gente melhora substancialmente os nossos indicadores criminais. E melhorando os indicadores criminais, a gente melhora um ponto que para a sociedade, eu acho que é o mais caro, o que mais se espera da Polícia Militar, é a tão famosa sensação de segurança. A pessoa estar dentro de casa, poder sair para trabalhar, num momento de lazer, com a família, e se sentir de fato segura. E como é que se faz isso, atuar em cima do reincidente? Isso aí é um trabalho que a gente tem feito há alguns anos já. Nós temos aqui em Ribeirão um projeto chamado Projeto Vida. Esse projeto é um projeto precursor, nasceu na verdade em Sertãozinho, não é nem em Ribeirão Preto, né, no batalhão de Sertãozinho, e hoje ele foi expandido para todo o estado. E como é que a gente atua nesse processo? Isso é uma parceria com a Justiça, é uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado. Eles nos informam as medidas cautelares que foi imposta àquele criminoso e a polícia faz o que
é o nosso trabalho constitucional, que é ajudar o judiciário a fiscalizar essas medidas. E quando a gente faz isso, a gente ataca diretamente a reincidência criminal. Então, hoje os policiais nas nossas viaturas têm os seus terminais móveis, né, que são os tablets, os celulares que ficam dentro da viatura. Então, esse sistema ele é alimentado pela justiça, pelos cartórios, né, nas suas regiões. E quando o policial está num patrulhamento, o aplicativo lá ele apita indicando que ali tem um criminoso que está cumprindo alguma medida cautelar. Ele dá a localização, a proximidade e qual é essa medida. E o policial ele tem a oportunidade de fazer essa fiscalização e, no caso de um descumprimento, ele notifica a justiça e o juiz responsável pelo caso, ele pode reavaliar aquele benefício que o criminoso ele tem. Tá bom. Coronel, Chico, vamos fazer mais um intervalinho? Vamos embora. Já estamos de volta. Chegou a TH+ Prime 104.7 FM, um novo conceito de rádio contemporânea, feita para embalar seus melhores momentos com música de qualidade e se conectar com você onde você estiver. Informação ágil, emoções verdadeiras e o som que toca o seu coração. TH+ Prime, uma nova experiência no seu dial. Sintonize, venha se surpreender. TH+ No intervalo do 2 Tons de Chico, a gente faz uma pausa para saborear um cafezinho. O TAM Multi, são 7 versões de cápsulas. E a gente pode usar a máquina da Dolce Gusto. Eu escolhi aqui para mim o café matinal, que é muito delicioso, um pouquinho mais suave do que o intenso, que o expresso. E para o meu xará, Chico Lorota, vai um achocolatado. Já a gente está de volta. Estamos de volta com 2 Tons de Chico, hoje conversando com o Coronel Rodrigo Quintino, ele que é o comandante do CPI 3 da região de Ribeirão Preto. Chico. Não deve ser fácil, não. A vida de policial não deve ser fácil, exclusive quando pega uns caboclos meio chumbado. Eu lembro uma vez que eu presenciei, isso eu vi. Tava o guarda parado, quietinho, e veio um caboclo mamado, seu Chico, mas cercando o frango de tão ruim. Olha pro guarda, falei assim, senhor guarda, onde é que fica o outro lado da rua? Aí o guarda falou, meu amigo, fica lá, ué. Eu tava lá até agora, o rapaz falou que era aqui, você acredita nisso? Ô Coronel, uma questão que foi muito discutida na Grande São Paulo e também na Baixada Santista é o uso de câmeras corporais por parte dos policiais militares. Como é que está isso no interior? Os policiais usam essa câmera? Aqui, infelizmente, ainda não, em Ribeirão Preto, mas isso é um programa de governo que invariavelmente vai chegar também no interior. Discutiu-se muito, né, usar ou não usar câmeras corporais, mas ele é um programa que ele iniciou, mais uma vez, o Estado de São Paulo como precursor desse processo e, invariavelmente, é uma ferramenta tecnológica de apoio ao serviço policial. Sem dúvida alguma, e eu tive a oportunidade, né, de presenciar algumas situações reais quando eu comandei a região de Mogi das Cruzes. Aliás, foi uma baita experiência profissional que eu tive. E várias situações que nós presenciamos lá, envolvendo situações mais graves, né, envolvendo a Polícia Militar, as câmeras corporais elas foram decisivas para proteger o policial diante de uma eventual denúncia, responder a algum processo, né? Essas câmeras elas são usadas praticamente em grande parte das polícias do mundo. E a Polícia Militar do Estado de São Paulo não é diferente, adotou o programa e nesse ano especialmente está expandindo esse programa e deve chegar em breve para o interior também. Eu imagino que da mesma maneira que ela protege o policial, ela também em determinados momentos expõe o policial em alguma ação indevida. Sim, mas o que se espera, né, é que o policial ele trabalhe dentro da legislação e seguindo os protocolos, que inclusive são diariamente relembrados, reciclados, estudados,
Obviamente que não conformidades elas acontecem, mas a câmera eu vejo como mais uma ferramenta tecnológica de proteção ao serviço. Não conformidade, trocando em miúdo, o que o senhor quer explicar para nós é pisar fora da faixa. Então, o senhor estava falando que o policial tem que dar na conformidade, como jornalista, como humorista, como político, tem que usar a faixa direitinho para não ter problema, e hoje a Câmara está na cacunda de qualquer um. Qualquer um que vai discutir é aqui, ó, é uma briga de imagem. É briga de imagem. Ó, o senhor está com 3 aqui, o senhor reparou, né? E tem mais um aí que fica rodeando nós, pegando as imagens. Então o trem tá feio. Isso é muito bem apontado, Chico. Sabe por quê? Às vezes o pessoal vem numa discussão, né, de que não, a câmera corporal, ela é positiva, ela é negativa. Hoje o trabalho policial ele é todo filmado. Se ele não é filmado por um celular, por uma câmera, é uma câmera de uma residência, não há mais como esconder e não há como o policial trabalhar errado. Aliás, não tem nem porquê o policial trabalhar errado. A nossa missão principal é proteger o cidadão de bem. A gente tem que proteger o cidadão de bem nos limites da legislação. E é isso que o nosso secretário prega, é isso que o nosso governador Tarcísio prega, e é isso que nós pregamos aqui na nossa região, né? A gente fala muito claramente, aliás, isso é um dos pilares do meu comando e é um compromisso que eu assumi perante as minhas equipes. A minha tropa, ela tem que ser o bem mais precioso que nós temos, né? E eu falo isso sempre que, especialmente para quem trabalha, como a gente comentou ainda no outro bloco, né, quem trabalha na administração, ele tem que estar plenamente focado em quem está na rua, tomando sol, tomando chuva, atendendo as ocorrências que chegam pelo nosso telefone de emergência, 190, né, para que eles estejam num ambiente tranquilo e possam desenvolver o melhor trabalho para a sociedade. Coronel, o senhor trabalhou também lá no policiamento da capital, na região central. Como é que foi essa experiência? O que dá para trazer dessa experiência para uma região bem mais tranquila que é a nossa, né? Chico, é uma escola, né? Eu diria, como eu comentei, a minha carreira ela não foi muito trivial. Quando eu me formei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, uma formação muito sólida, eu cheguei para estagiar e começar a trabalhar como aspirante oficial, que é o primeiro posto depois de formado, na região central da capital. Aí depois de passar por vários horários, vários pelotões, que a gente conversou agora há pouco, né, fui designado para comandar um pelotão noturno. Então eu trabalhei 2 anos na região central de São Paulo, entrando 10 horas da noite, saindo às 6 horas da manhã. Que tranquilo? É bem tranquilo. Sossegado. Então isso foi uma escola. Eu lembro até hoje, né, que eu devia ter lá meu auge dos 22, 23 anos, e eu lembro que esse horário da noite era um horário muito concorrido, que era um bom horário. Os policiais mais experientes queriam todos trabalhar. Eu lembro que depois de mim, no pelotão, a pessoa mais nova tinha 33 anos, imagina. Então eu só tinha ancião ali, o pessoal muito experiente de fato. Então para mim isso foi uma escola. E a área central de São Paulo a gente pega de tudo tipo de ocorrência, todo tipo de problema. Você lembra de alguma história que marcou? Foram várias, né? Foram várias histórias. A gente tinha muito problema na região central. A noite é aquela coisa, né? Então, muitas autoridades, aí o cara sai para se divertir, excede na bebida, na droga. Aí chega lá, você vai prender, a pessoa, não, você não sabe com quem você está falando. Sabe? Parecia muito isso. Muita situação assim? Nossa, muita situação assim. Eu já vi isso, eu pago o seu salário, então não estou pagando pouco, hein? Precisa aumentar meu salário, acabou. Eu já ouvi isso aí já. É isso aí. E assim, uma coisa que me estranha daquela época para cá, né? A sociedade ela passa inevitavelmente por mudanças, né? Por adaptações. Mas uma coisa que me chama muita atenção é a falta de respeito com o policiamento hoje em dia. Eu lembro que, logo que eu comecei minha carreira, a gente chegava lá numa situação de conflito, chegava o policiamento, parava tudo. O pessoal respeitava, a gente orientava, conversava.
Hoje eu vejo, e isso me assusta um pouco, que eu vejo o policial às vezes tentando resolver uma situação de conflito e a própria população se voltando contra o policial, querendo agredir, tomar arma. Tivemos casos recentes de policial baleado com a própria arma que foi retirada pela população. Então isso é muito complicado, né? Isso são valores, a gente fala da polícia, mas são valores que a sociedade ela está perdendo, né? A credibilidade das instituições públicas. Isso eu penso que perpassa um pouco pela educação do nosso povo, né? Então eu vejo que é algo que a gente tem que brigar e tentar reverter. E esse esforço não é um esforço da polícia, isso é um esforço da sociedade como um todo, né? Quando a gente fala em segurança pública, muitas vezes a população em geral tem aquele olhar de que segurança pública é problema só da polícia, e não. Cada instituição e cada cidadão tem o seu papel na melhoria da segurança pública, né? Cuidando do seu bairro, denunciando uma coisa errada, ou até mesmo acionando o poder público para melhorar a iluminação de uma área, melhorar a segurança na escola. Então, ele é um trabalho conjunto. Não há o que se falar em segurança pública sem a integração e essa interação e esse trabalho conjunto de todos, inclusive do cidadão. O senhor falou desse conflito aí da população com as viaturas, com os policiais. Eu estava pensando, Chico, a cabeça do policial tem que estar muito tranquila, muito bem preparada do ponto de vista psicológico, né? Sim, porque não sabe o que ele vai enfrentar. Primeiro ele enfrenta uma câmera, depois uma bala e depois uma caneta. Ele não sabe mais o que ele vai enfrentar. Você pegou a época da Joaninha, não, coronel? Ah, meu Deus, essa Joaninha era famosa. Você pegou, Chico? Não. Então, ali o café coava fino, não coava, não. Era um fusquinha, hein? Era um fusquinha, era uma Joaninha. Preto e laranja. A Joaninha, o carro. A viatura, e tinha a Vera também. Que era a Vera Neira. Vera Neira, que ela era famosa. Mas, coronel, eu lhe pergunto isso para como é que está o tratamento que a Polícia Militar dá para a questão psicológica dos soldados? Isso vem mudando? É o mesmo tratamento de 10 anos atrás? Como é que é hoje, assim, esse cuidado com a questão da saúde mental, né? A gente pode falar, né? Isso é uma coisa que é extremamente gratificante a gente falar sobre isso e para que as pessoas possam, de fato, conhecer, né? Isso evoluiu demais na Polícia Militar. A gente criou o SISMEN, que é um sistema de proteção à saúde mental do policial. Então, hoje a gente tem um órgão de direção dentro da Polícia Militar, que fica em São Paulo, que ele coordena toda essa parte de saúde mental e apoio ao policial em todo o estado, e cada comando regional e, eventualmente, os batalhões mais distantes, por exemplo, no nosso caso aqui, Franca, que fica na divisa com Minas, ele também tem um núcleo de apoio psicossocial ao nosso policial. Então, nós trabalhamos de duas formas, né? A gente tem psicólogos e assistentes sociais, que são policiais que fizeram, por gostar da psicologia ou da assistência social, uma formação própria, e a Polícia Militar ela aproveita esses policiais, os treina para a nossa realidade e eles nos ajudam nesse suporte. E fora essa rede que nós temos em todo o estado, a Polícia Militar fez um avanço tremendo, que foi a contratação de um sistema privado de apoio ao policial. Então hoje todo policial no estado, os mais de 80 mil policiais que temos em todo o estado, eles têm acesso a um atendimento psicológico presencial, no caso dos núcleos, e remoto por meio dessa empresa contratada pela Polícia Militar. E fora isso, todo policial que passa por uma situação mais crítica, né? Por exemplo, uma ocorrência que houve a necessidade de uma troca de tiros, ou uma ameaça de suicídio, ou algum problema familiar um pouco mais grave que pode repercutir na saúde mental do policial, ele é afastado do serviço ordinário e ele passa por um programa de
de reabilitação, falando de uma forma bem geral, né? De reabilitação para que ele volte mais fortalecido e preparado para o desenvolvimento das atividades. Tá certo. A prosa tá boa, já estamos indo para o último bloco, Chico. E nós temos que fazer aquela coisa com ele ainda, né? Vamos fazer. Meu Deus. A gente volta já já. Tá a fim de viajar, mas não tem um roteiro que atende às suas expectativas? A família Goldschmidt vai te ajudar a escolher o seu próximo destino. Viaje comigo, um programa sobre turismo que traz as melhores opções de passeio pelo mundo e pelo Brasil. Viaje comigo, toda quinta, às 2:30 da tarde. Estamos de volta com 2 Tons de Chico, hoje conversando com o Coronel Rodrigo Quintino, ele que é o comandante do CPI 3, o Comando de Policiamento do Interior, Região 3, que é de Ribeirão Preto e 93 cidades da região. Chico, causo? Um caos de uma operação que envolveu todas as patentes. Coronel sentado com a tropa inteira, assim, o coronel chegou assim pro tenente, né? Vai me ajudar. Major falou, o telefone tá aí? O major, não, então vê aí. O major passou pro tenente, o telefone tá com você? Falou, não tá não. E foi passando. Capitão, o telefone tá aí? Não. E foi passando. Chegou lá no soldado, falou, não tem. Mas por que você tá falando assim? Falou, não sei. Foi voltando. O cabo pro sargento, chegou pro coronel e falou assim, por que o senhor tá falando assim? Falou, eu tô rouco, vocês, eu não sei porque vocês estão falando de jeito. O Coronel, a gente falou da saúde mental dos policiais e o senhor fez uma referência rápida à questão do suicídio. Como é que está hoje essa questão dentro da Polícia Militar? Isso é uma grande preocupação, né? Se a gente for traduzir isso em números, a média do suicídio dentro da Polícia Militar ela é maior do que a média da população em geral. É maior? É maior. Maior que a da enfermagem, coronel? Eu não sei, mas a turma é alto também. É muito alto. E isso, com certeza, acaba sendo um reflexo do tipo de atividade, né? Um enfermeiro, por exemplo, que trabalha dentro de um centro cirúrgico, dentro de uma UTI, não é diferente de um policial que trabalha expondo sua vida, expondo a riscos todos os dias que ele está de serviço. A rotina é o conflito. É um conflito, né? Ele trabalha naquele limiar tênue, né, entre o que é o certo e o que é o errado, e muitas vezes ele tem que interferir nesse processo, né? Então isso causa uma sobrecarga que infelizmente faz com que a gente tenha números aumentados de suicídio na corporação. Então isso é uma preocupação do nosso comandante. Inclusive, recentemente nós tivemos uma reunião de coronéis. Hoje quem está no comando da Polícia Militar é o Coronel Coutinho, é um amigo, um grande profissional, é da minha turma, de formado na Academia do Barro Branco, que passou por várias experiências ao longo da carreira, extremamente preparado, e ele pontuou isso muito enfaticamente, que nós, nos comandos regionais, temos que cuidar desse aspecto. Então, esse aspecto ele é cuidado de várias formas, né? Primeiro, eu já comentei, a gente tem um apoio do sistema de apoio à saúde mental do policial, só que a gente tem também esse assunto sendo trabalhado de diversas maneiras, nas reciclagens anuais, nas preleções de início de serviço. Então, essa é uma preocupação premente. E notem que dentro da menor unidade, que é um pelotão, a gente tem o pessoal ligado até para perceber se tem algum companheiro de farda com algum comportamento escapando à suspeito, marcha. Escapando à marcha, talvez. Né? Então, assim, todos os policiais têm orientação de se perceber alguma alteração comportamental, de trazer isso para o comando para que a gente possa prevenir esse tipo de situação, que é muito triste, né? Muito. Eu só queria fazer uma crítica à Polícia Militar, ao Copom, viu? Diretamente, por favor, ou vocês melhoram o aparelho ou vocês contratam a fono. Porque nós é curioso, nós para do lado de uma viatura, nós escuta assim, coronel, ó.
Aí o cara falou, não, positivo, estamos no QTH. Olha, nós não entendeu nada que o caboclo falou. Melhora o aparelho ou contrata uma fono. Essa mudança, aliás, do Copom gerou muita insatisfação, Nossa né? Senhora, gerou. Porque a gente tinha um Copom local, né? Esse foi para Bauru, né? Não, o nosso Copom ele ficou regionalizado. Hoje, graças a Deus, nós conseguimos trazer toda a comunicação dos 93 municípios para Ribeirão Preto. Que Bauru era fora, né? Era fora. Por isso gerou mais revolta ainda, né? Só que o que acontecia, né? O conflito aqui no interior, especialmente nas cidades menores, o policial ele atendia o telefone 190 de dentro da viatura. Então a população nas cidades pequenas ela adorava, porque ela ligava, contato direto, ela né? falava direto com o policial que estava na viatura. Só que com o aumento da demanda, não dá para a gente fazer com que o policial ele atenda a ocorrência, ainda atenda o telefone, a coisa ficava meio confusa. Então foi um processo de adaptação, né? Fato é que ainda hoje as pessoas reclamam, porque quando você precisa da polícia, uma das primeiras perguntas que o atendente faz é de que município você está falando. Né? Para quem está do outro lado da linha precisando da polícia... É quase uma ofensa. Eu falo assim, poxa, por que eu tenho que falar um município? Exatamente. Eu falo assim, pô, mas não está vendo aí na Bina? A gente vê, mas, por exemplo, o DDD 16, ele pega vários municípios aqui da nossa região. Então, isso é uma forma do policial rapidamente poder identificar a cidade de onde está partindo a ligação e direcionar o policiamento de uma forma mais assertiva. Tá certo. Vamos começar aquele nosso jogo de perguntas e respostas mais rápidas? Mas tem que ser... Vai devagar, hein? Na seca, na unha seca, tem que responder. Tem tempo para... Bora? Vamos embora. Bora. Policiamento, viatura ou gabinete? Viatura. O senhor é de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Comercial ou Botafogo? Botafogo. Eu te falei aí, eu sei que não sabe. Agora eu vou perguntar um trem pro senhor aqui, troca de tiro ou entrevista coletiva? Afe Maria, entrevista coletiva. Bom, o senhor já comandou a Defesa Civil, foi bombeiro e agora está no comando da Polícia Militar. Essa aí é uma boa, né? O pessoal fala, o que você está fazendo comandando a polícia? É um bombeiro comandando a polícia. É uma situação diferente, não é comum, mas, por outro lado, faz com que a gente venha sem alguns vícios e a gente consiga ter um olhar um pouco mais abrangente para o policiamento e talvez trazer algumas experiências de fora que a gente teve lá no Bombeiro e na Defesa Civil para o policiamento. Talvez a mais importante seja trabalhar com diversas agências de forma integrada. Acho que isso talvez seja a maior experiência que eu trago dessa minha carreira para colocar no policiamento de área. Acarmar uma rebelião ou acarmar uma mulher com TPM? Nossa, rebelião. As nossas telespectadoras que nos perdoem. Bom, quem está precisando de mais atenção desses três que eu citei aí? Defesa Civil, Bombeiro ou Polícia Militar, em termos de recurso de pessoal? Difícil, hein? Difícil a gente avaliar, porque assim, os recursos eles são limitados, são finitos, né? E fazer uma distribuição, e uma comparação, ela é difícil. O governo do Estado de São Paulo investiu sobremaneira em defesa civil. Isso eu falo que eu participei desse processo quando eu ainda estava dirigindo o Departamento Estadual de Defesa Civil. A gente criou um programa de reaparelhamento das defesas civis municipais. Então hoje o Sistema Estadual de Defesa Civil ele atua muito integrado com os municípios. Então hoje não há um município no estado de São Paulo que não tenha uma estrutura mínima de apoio à população em caso de desastres. Isso foi muito emblemático, né, e marcante no início do governo do governador Tarcísio, nas emergências do litoral norte do estado de São Paulo. Isso mudou o olhar do governo para a Defesa Civil, que tem feito um belíssimo trabalho. Hoje o coordenador estadual de Defesa Civil é o Coronel Engel, grande amigo, grande parceiro, trabalhamos juntos desde tenente lá no Bombeiro.
e ele de fato mudou a estrutura. Quando a gente olha para o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, se você chegar em outros estados, em outros bombeiros militares e perguntar quem é o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, eles vão com certeza se referir a um dos melhores bombeiros do Brasil. De fato, as demandas elas aumentam, a gente pega um período de seca, é muito difícil, a gente tem incêndios florestais. O ano passado nós passamos por uma grave crise de incêndios aqui na nossa região, né? Então, qualquer recurso era insuficiente para dar conta desse aumento. Está me parecendo que é o bombeiro que está precisando de mais recursos. Eu gosto do bombeiro, né? E nesse caso aí que ele falou, tem que lembrar, porque eu tenho um vizinho que é bombeiro também. Foram incêndios criminosos, porque antes de acontecer isso, parece que colocaram um caboclo lá para demarcar tudo direitinho esses incêndios que é de acidente, e o caboclo foi couro grosso mesmo, o caboclo deu conta. Coronel, para a gente já encaminhar aqui a nossa final da nossa conversa, você tem alguma? Não, Coronel? Tá imagina, tudo bem? Está tudo preparando bem. A sua... Não, despedida, só despedida. O seu último caos? Não é caos, não, é só um... Você gostou da conversa? Nós ficava aqui o dia inteiro aí. Nós estamos tentando fazer essa dupla aqui, Pelé e Coutinho. Não é Coutinho? Pelé. Militar na política. Militar na política é algo favorável. Eu penso que todas as instituições, né, e todos os segmentos sociais, eles dependem de uma aproximação política, uma maturidade política até para poder fazer com que a classe ela seja, de certa forma, representada nas diversas esferas de governo, né? E a gente tem um militar na política nos diversos níveis, né? Numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa. Com farda ou sem farda? Eu penso que isso é indiferente. Eu penso que o militar na política ele tem que ser um grande negociador. E isso faz parte da nossa carreira no dia a dia. A polícia ela atua sempre mediando conflitos em qualquer circunstância ou na maioria das circunstâncias. E na política não é diferente, né? O nosso representante na política ele tem que ser esse negociador. Ele tem que ser um interlocutor para fazer a classe política também entender a importância da polícia militar, né, a importância do militar e dar essa credibilidade para que a política continue apoiando a instituição tão importante que é a Polícia Militar. Calzinho, para encerrar? Não, só agradecer mesmo a presença do coronel e falar uma frase que eu aprendi. Coronel, disponha do 2 tons de Chico. Obrigado, coronel. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Eu agradeço imensamente, um bate-papo super saudável, maravilha. E se convidarem, voltarei mais vezes. Que bom. Obrigado, coronel. Lá no rancho tá de pé, não? Tá, pode voltar. Canhão. É bom. É bom. Ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência, a sua companhia e até a próxima. Programa 2 Tons de Chico. Apoio Café Altan. Conheça a linha Altan Multi com 7 blends em cápsulas compatíveis com Adult Gusto.